Boa noite, chegamos agora com o programa Esporte por Esporte desta sexta-feira, já pensando na rodada do Campeonato Brasileiro, a 35ª, o campeonato se afunilando, briga pelo título, briga pelas vagas na Libertadores da América e briga também pelas vagas das equipes que vão permanecer na primeira divisão, na edição na próxima temporada, que é a edição deste ano, já que estamos no campeonato de 2020 em pleno 2021. E o Santos, digamos assim, pressionado, obviamente, assim também como o Corinthians, dois times grandes brigando ainda por uma vaga na Libertadores da América. O Santos tem pela frente o Atlético Goianiense, vai jogar fora de casa amanhã e, portanto, fica aí essa expectativa para esse jogo que, é claro, é fundamental para o Peixe nas suas pretensões. O Palmeiras, em compensação, tem outros planos. Já pensa, sim, em disputar a final contra o Bayern de Munique, mas, para isso, vai ter que passar primeiro pela equipe do Tigres, do México. Então, portanto, aí é a equipe paulista que está vivendo aí esse momento diferente. Venceu a Libertadores da América, mal teve tempo de comemorar, teve jogo pelo Campeonato Brasileiro e já seguiu para o Catar. E a equipe do São Paulo aí tentando aí se manter na vaga direta pela Libertadores da América, tudo indica que já abriu mão de brigar pelo título, já vendeu o jogador, já está aí com pensamento apenas em garantir mesmo a vaga na Libertadores do próximo ano, já que acabou decepcionando. Tinha uma vantagem de 7 pontos, perdeu a liderança e vê agora apenas os outros brigarem pelo título. E vamos falar disso e muito mais nesse programa de hoje e, como sempre, muito bem acompanhado, aqui ao meu lado, o companheiro Wagner Frederico. Também compondo essa mesa aqui, meu amigo Nelsinho Filho. E convocado aí de última hora, mas não fugiu do jogo, o Raleigh Rodrigues. Então, portanto, vamos com esse timaço aqui, bater essa bola, falar bastante dessa rodada do Campeonato Brasileiro e, é claro, vamos contar com a sua participação. Você vai poder participar, vai poder mandar sua pergunta para o WhatsApp do programa, que vai ser colocado na tela, e você vai poder aí dar a sua opinião, vai poder fazer a sua pergunta e, na medida do possível, nós vamos estar aqui registrando a sua participação. E aqueles que não podem, às vezes, ver o programa inteiro ou não conseguiram ver algum dos programas, não tem problema. Os nossos programas estão sempre na íntegra, né? Todos eles no nosso canal no YouTube. Então você vai lá no YouTube do Esporte por Esporte e sempre tem lá a oportunidade de estar vendo ali tudo o que acontece no nosso programa no dia seguinte. Então você tem ali como acompanhar e já aproveita também para se inscrever no nosso canal. Você se inscreve, habilita lá o sininho que você vai ter a notificação de todas as nossas postagens. Amanhã, por exemplo, vamos ter aí nos embalos de sábado à noite uma live depois do jogo do Santos, começando por volta das 23 horas. Então, portanto, sempre ali com alguma coisa, além do programa, as nossas lives também. Agora, sem perder tempo, vamos já ir direto para os destaques iniciais, começando aqui pelo meu amigo Wagner Frederico. Wagner, a rodada aí fica eletrizante, o campeonato, quando chega nessa fase, sem ninguém ter disparado, sempre tem essa emoção. E no caso desse ano, são várias possibilidades, né? Muita briga pelo título, muita briga para ver quem fica aí com as vagas da Libertadores da América, principalmente essa última vaga, digamos assim, e também em relação ao rebaixamento, né? Um já foi embora, o Botafogo hoje perdeu para o Sport e já está mais uma vez na segunda divisão do futebol brasileiro. É isso aí, boa noite, Ivone, boa noite, Nelsinho, boa noite, Raleigh, boa noite especial, pessoal de casa. Ivone, ainda tem gente que acha que o campeonato de pontos corridos não é emocionante, né? Que emoção é só em mata-mata, que emoção é só em final, né? Nada disso. O Campeonato Brasileiro, o campeonato de pontos corridos, né? Como é disputado o brasileiro agora, é um campeonato, além de justo, além de premiar normalmente a melhor equipe, o melhor elenco especialmente, é um campeonato emocionante também, por tudo isso que você já falou, Vônei. Campeonato que é disputado embaixo e no meio da tabela e lá em cima também. É vaga por Libertadores, vaga por Sul-Americana, briga para fugir de rebaixamento. E no caso especial do Santos, né, vamos falar aí da situação do Santos, que poderia ir viver um ano histórico, com mais uma conquista de Libertadores, a quarta, né? Seria a quarta conquista de Libertadores, seria o time brasileiro mais vencedor de Libertadores, ainda no momento com São Paulo, mas seria o único, né? Com 4 canecos da Libertadores. Agora vive o drama de, né, correr o risco de não disputar a competição mais importante do continente, e isso não é ruim só na questão técnica, né? É ruim também porque perde receita, perde premiação, cota de TV,
cota de participação na própria competição. Então é muito difícil, é muito ruim para uma equipe do tamanho do Santos, que tem compromissos enormes, folha de salarial muito alta, como toda grande equipe, ficar fora de uma competição como essa. Isso foi uma falta de planejamento do Cuca, na minha opinião. O Cuca, que fez um grande trabalho, a gente sempre tem que elogiar aqui, pegou o time numa situação muito difícil, o clube numa situação muito difícil e fez aí um grande trabalho, levou o time para a final. Só que, na minha opinião, na reta final do Brasileirão, quando ele se aproximou da final da Libertadores, ele errou um pouco na administração do elenco em alguns jogos, como naquele jogo contra o Vasco, o jogo contra o Ceará. Não preparou o time para vencer o jogo contra o Goiás. Emocionalmente, você percebia que o time aí estava com a cabeça na Libertadores, acabou perdendo um jogo que estava a ganho dentro de casa com a sua equipe principal. Enfim, o Santos poderia estar agora numa condição, mesmo perdendo o título da Libertadores, numa condição tranquila para se classificar para a Libertadores. Agora vai ter que correr atrás. A gente tem aí, né, Vone, você preparou aí a sequência de todas as equipes. A gente vai poder comparar qual sequência é mais difícil, a do Santos, a dos seus adversários diretos pela briga pela Libertadores, e vamos discutir tudo isso aqui no programa. Muito bem, esse Wagner Frederico, companheiro já da antiga, há quase 20 anos aí, trabalhando aí também no Santos Futebol Clube. A gente há muito tempo já CTR Pelé e já também há quase 10 anos aqui conosco no Esporte por Esporte. E agora esqueci de apresentar um membro do programa de hoje, né? Nosso querido garoto prodígio, Fábio Lázaro. Esse aí que aí, 22 aninhos apenas, garotão, já mais aí brilhando no jornalismo esportivo, não só aqui da cidade, mas de toda a nossa região, e um futuro muito grande. Daqui a pouco vem também com seu destaque inicial o nosso querido Fábio Lázaro. E aí, de um novato por um veterano experiente, mas com o gás todo, com a bola toda, meu amigo, comentarista, apresentador, também um grande jogador de futebol profissional que foi, e hoje um grande atleta varziano. Aliás, há muito tempo, né, Nelsinho? Bastante Sem falar tempo. do samba, né? Nelsinho é muita história. Boa noite, Nelsinho. O eclético. Boa noite, Ivone. Muito boa noite a você, telespectador amigo da Santa Cília TV, meu caro amigo Wagner Frederico e o Rally Rodrigues. Tenho aqui a satisfação de trabalhar ao seu lado hoje, depois de muito tempo, né, Rally? Muito boa noite a você, telespectador, também, que é a maior razão, né, de nós estarmos aqui hoje debatendo, informando, comentando e reportando também sobre futebol. Essa questão que o Wagner Frederico apontou aí com relação ao Santos e o Cuca, eu já vinha falando há muito tempo, né? Essa questão de priorizar campeonato nunca foi a minha praia. Eu acho que prioridades são todos os campeonatos. Ah, mas você tem um elenco, não importa. Tá aí, ó. Não ganhou a Libertadores e agora corre um sério risco de ficar de fora também, porque tem muito pretendente à 8ª vaga, né? E só se classificam os oito primeiros colocados para a Libertadores. Pode ser até 7, né? Pode ser até menos. Né? Tem isso. Pior ainda. E com relação também, está na 11ª posição com 46 pontos. Essas duas partidas que você falou, jogaria o Santos na 6ª posição do campeonato. O Santos tem um jogo a menos que o 10º e que o 9º. Justamente, estaria numa condição bem melhor. Está com 33 jogos realizados, né? Grande parte dos times já realizaram 34 partidas, mas muito difícil, viu, para o Santos. Muito difícil, porque está todo mundo parelho ali. E com relação também ao título, faltando apenas 4 rodadas para a grande maioria dos jogos, né, dos times complementares aí, o Brasileirão, nós temos, acho que, 5 brigando pelo título, né? Acho que até o Fluminense, com 56, ainda tem chance. Eu não acredito que o Palmeiras tenha chance de ser campeão. Matematicamente, sim, mas aí ele depende do resultado, de todos os resultados positivos dele, dentro de campo, e depende também do tropeço de todas as equipes que estão acima, principalmente do Internacional. Então, matematicamente até o Grêmio, né? Até o 7º colocado. Matematicamente, sim. Só que eu não acredito, né? Eu acredito que vai ficar ali entre Internacional até o São Paulo. Mas, quer queira, quer não, isso torna empolgante o campeonato. E a briga lá embaixo também para quem desce, quem não desce. Infelizmente, o Botafogo hoje tomou mais uma trauletada e já foi embora.
Mas essa questão do Campeonato Brasileiro estar emocionante nessa final é justamente em função disso, né? Estão 5, 6 equipes ali parelhos, tem mais 2 ainda brigando, matematicamente, como disse o Wagner e Frederico, faltam 4 rodadas e diferentemente de outros campeonatos onde na 33ª, 32ª rodada já tinha disparado lá o Cruzeiro, por exemplo, com 8 pontos, já era campeão e tal. O campeonato ficou sem motivação, ficou sem empolgação. E nesse momento o campeonato está empolgante. Agora, uma coisa, até para fechar o meu destaque inicial, uma coisa interessante, né? Nesse momento que o Internacional está ali com 66 pontos e quase, né, próximo a beliscar o título, perde o seu melhor jogador em campo, ou pelo menos o seu artilheiro. O Galhardo já não pode mais jogar porque já foi negociado com o Al Hilal, né, da Arábia Saudita. E assinou hoje pela manhã, inclusive, o contrato, já não pode mais jogar. Agora, já pensou se o Internacional não belisca lá na frente, não faz gols e não ganha as partidas seguintes para ser campeão? O que a torcida vai falar da diretoria? Isso aí, Nelsinho, tem razão. O campeonato emocionante, empolgante, sempre é muito bacana quando isso acontece. É óbvio, quando alguém dispara por mérito, faz aquela campanha perfeita, atropela todo mundo, ninguém vai tirar o valor, né? Porque os pontos corridos, ele acaba sendo muito justo. Sim. Mas é óbvio que quando você tem várias equipes brigando, torna-se a competição muito mais interessante, muito mais emocionante. Quem acompanhou nossas redes sociais deve ter percebido que na escala de hoje tínhamos a Natália Ferrão. Porém, imprevistozinho com a Natália, tudo legal com ela, mas cortou ela o cabelo, que vem. cortou o cabelo, meteu um bigode. Que diferença, né? Natália Ferrão para Halle Rodrigues. Mas uma coisa que não muda é muita competência na mesa. Seja com a Natália, seja com o Halle, nós temos muita competência nessa mesa. Com certeza. São 2 jovens jornalistas muito competentes. A Natália vai estar aqui na semana que vem. E o Halle Rodrigues prontamente atendeu de primeira, mudou o seu planejamento para sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, hein? Que profissionalismo, hein? Tão jovem, sexta-feira à noite, comparecer aqui no Esporte por Esporte. Halle, quero primeiro saber de você. Tá otimista? Tá pessimista? Boa noite. Olha, já não senti você perigo. acha? Esse olha, já que não senti. Que pergunta desnecessária. Vai que ele passou uns dias no Rio de Janeiro, há uma semana ele estava no Rio de Janeiro. É verdade. Veio da cidade maravilhosa. Tu acha que ele vai voltar com aquele clima carioca pra cima? Eu já perdi a esperança com o Halle. O Santos não me deixa otimista. Infelizmente, gostaria de estar otimista, Vone. Aqui, grande abraço para você, boa noite ao Wagner, ao Nelsinho, que quanto tempo eu não vi o Nelsinho. Poxa, fizemos muitas transmissões juntos, Rádio Atlântica, extinta Rádio Primeira FM. Primeira FM. Peguei muita escalação pro Nelsinho. É um prazer estar aqui com o Nelsinho, apesar de que era para a Natália estar aqui, né? É uma mudança da água pro vinho, né? Eu sou água, com certeza ela é o vinho. Ela é muito mais nova do que eu, viu, Vone? Muito mais nova. Já tenho uma idade alta aí. Não, são a mesma idade, se você quer saber, tá? Não, será? Depois eu te falo. Não vou revelar a idade dela aqui agora. Então né? Tá bom. O Vone acaba de entregar. Nós vamos expor aqui no ar. Vamos falar sobre o Santos. O Santos que fez um treinamento hoje, visando o confronto diante da equipe do Atlético Goianiense. Quem diria, um confronto direto, né? Visando essa 8ª vaga, caso ela se abra de fato, né? Caso o Grêmio permaneça entre os 7, o Palmeiras vai permanecer sem dúvida alguma, o Grêmio ali que pode ser que saia desse grupo e não abra a 8ª vaga. Mas o Santos briga por uma vaga justamente com o Atlético Goianiense, quem diria? E no primeiro turno o Santos jogando em casa, perdeu para a equipe goiana, perdeu 3 pontos que não deveria e agora vai ter que buscar esses 3 pontos fora de casa. Posteriormente, o Santos tem uma sequência de 3 jogos em casa. Então, caso venha com resultado positivo de Goiânia, aí pode embalar uma sequência que o leve à próxima Copa Libertadores da América. É fundamental que o Santos consiga essa classificação. Não somente pelo aspecto desportivo, mas sim pelo aspecto financeiro que a Copa Libertadores da América traz para as equipes que estão nela. O Santos vai em busca de novos patrocinadores, estando na competição internacional, então o Santos tem que visar todas as forças para buscar essa vaga para a próxima Libertadores. E no treino de hoje, o técnico Cuca esboçou a equipe que vai entrar em campo amanhã diante da equipe do Atlético Goianiense e deverá contar com o goleiro John, Pará na lateral direita, Laércio na zaga ao lado de Luan Pérez e Felipe Jonathan na lateral esquerda. No meio-campo, Alisson, Vinícius Balieiro, que é uma surpresa, e Jean Mota mais avançado como meia de articulação. E na frente tem a volta do Soteldo,
temos o Lucas Braga e no comando de ataque o Caio Jorge. Essa deve ser a equipe que o Santos vai colocar em campo buscando os 3 pontos lá em Goiânia. Voney. Muito bem, esse é o Halley Rodrigues e agora eu vou para o nosso querido Fábio Lázaro. Fábio Lázaro que nessa semana mesmo já trouxe a importante informação da possibilidade do Santos sofrer aí um novo transfer ban. E é claro, deu muita repercussão. Ontem também tivemos aqui o doutor João Vicente Gazola falando sobre o tema, sobre essa preocupação. E, aliás, o Fábio que está de parabéns porque é um dos setoristas mais bem informados dentro do Santos Futebol Clube, está sempre apurando tudo de perto, está por dentro de todos os detalhes. Boa noite a você, Fábio Lázaro. Temos novidade para hoje? Novidades positivas ou não? Tudo segue no barco, vai seguindo do mesmo jeito? Fala, Voney, tudo bem com você, com os amigos telespectadores, com meus companheiros de bancada, mais uma vez à distância hoje, mas mandar um abraço pro Halley, mandar um abraço pro Nelsinho, mandar um abraço pro Wagner, para toda a galera aí da produção. Olha, o barco seguindo dentro do prumo, dentro do norte, né? O Santos já indo para Goiânia, o Santos já em Goiânia, na verdade, para enfrentar o Atlético amanhã. O Halley já cantou a bola da provável escalação do Santos. Quando se trata de times do Cuca, eu não costumo cravar as prováveis escalações, não. Mas a tendência é um curso aí que a gente tenha uma equipe exatamente essa que o Halley falou, com a entrada do João Paulo no gol no lugar do John. A informação que eu tenho aqui treinou-se aí parte da atividade João Paulo, parte John, mas a maior parcela da atividade na véspera do jogo, que aconteceu ainda hoje no CT Pelé, foi com o João Paulo, e isso indica que o João deve retomar aí a titularidade no Santos Futebol Clube. Aí tem uma pequena dúvida se o Cuca vai manter a trinca de meio campo, mas vai insistir no Giamota, que não foi a pessoa, não foi o jogador que agradou, não vem agradando, não agradou contra o Grêmio na última partida. Enfim, ele tem a volta do Soteldo nesse jogo contra o Atlético Goianiense, pode fazer aquele esquema com 4 atacantes, mas eu também acho muito difícil pelo esboço e a informação que a gente tem que o Cuca fez para essa partida contra o Atlético Goianiense. Repito, quando se trata de Cuca, dificilmente a gente se crava alguma coisa, ele é um técnico que gosta de surpreender. Por outro lado, a gente tem um curso normal de informações e casa muito com a informação que o Halley trouxe do provável Santos, que vai enfrentar o Dragão amanhã. Muito bem, então, portanto, aí essas informações do Fábio Lázaro, foram esses aqui os nossos destaques iniciais, e no próximo bloco nós vamos voltar falando muito mesmo sobre tudo isso aí que envolve o peixe. Não só o peixe, né? Porque o Santos, assim como o Corinthians, eles dependem apenas das suas próprias forças. Se o Santos vencer todos os jogos que ele tem pela frente, ou se ele espelhar os resultados iguais dos adversários, ele vencendo o Corinthians, ele pode chegar, sim, no caso, à sua vaga. A mesma forma o Corinthians. Então, a gente sabe que não é bem assim, né? É difícil alguém emplacar a sequência completa, mas a gente vai discutir muito sobre isso, sobre as possibilidades de cada time e, claro, teoricamente, Santos e Corinthians, até pelo peso das suas camisas, tem aí uma certa vantagem, em situações diferentes, né? O Santos que se dividiu, como a gente já falou em Libertadores da América, o Corinthians que veio de uma zona de rebaixamento numa arrancada muito grande, de qualquer forma, e esse charme que vai ter aí o confronto direto num jogo atrasado que as duas equipes têm. Então aí não vai faltar emoção, e nós vamos falar disso e muito mais na volta do intervalo. Muito bem, quero que você continue aí mandando a sua participação, pode ser pergunta, pode ser opinião. Nós vamos agora estar discutindo aqui bastante sobre o Santos Futebol Clube, vamos estar falando e depois a gente vai, é claro, dar esse espaço para você, vamos, dentro do possível, estar registrando aqui as perguntas e também as opiniões de vocês. E eu já quero começar aí, o Fábio Lázaro já trouxe algumas informações, Wagner, Nelsinho, Halley, o que vocês imaginam dessa sequência das equipes? Eu entendo que a equipe do Santos e também a equipe do Corinthians tem essa questão da camisa pesada, mas, em compensação, também tem uma pressão muito grande, porque são equipes muito mais cobradas, são torcidas que estão esperando por isso. Outras que correm por fora, às vezes não tem uma sequência tão difícil e não tem uma pressão. Quem é que vai cobrar lá em Bragança a obrigação que o Bragantino tem que ter lugar garantido na próxima Libertadores? O time que subiu esse ano. Quem que vai cobrar do Atlético Goianiense, que subiu esse ano, também tem chances matemáticas de subir, de garantir essa vaga na Libertadores? Quem que vai botar pressão nessas equipes? Já o Atlético Paranaense é diferente, é uma equipe que costumeiramente está sempre aí participando também de Sul-Americana, de Libertadores da América, já foi finalista. Então a gente tem equipes com um cenário diferente.
Mas eu acho, viu, Voney, já pedindo a palavra, eu acho que nessa hora, né, pesa muito a camisa, né, em todos os sentidos, Pesa muito numa decisão de um árbitro, pesa muito na responsabilidade do jogador. É óbvio que o time menor, ele não tem pressão. O time menor, ele é um franco atirador. Mas, principalmente em termos de classificação para uma competição tão importante como o Libertadores, os times que têm essa responsabilidade, como o Corinthians, né, que está aí disputando, o próprio Santos, um pouco menos o Atlético Paranaense, que é um time médio, mas são equipes que têm uma folha de pagamento muito alta, têm obrigações maiores. Então eu entendo que esses times, eles vão entrar muito mais focados, eles vão entrar muito mais... vão entrar com uma responsabilidade maior. A pressão, ela existe, né? Porque você é mais pressionado pela diretoria, pela torcida, para conseguir alcançar o objetivo. Mas, no final das contas, eu acho que isso acaba favorecendo de uma forma ou de outra. Poderia estar muito mais tranquilo, né? Agora, uma pergunta para o Harley. Na tua provável escalação, onde está o Sandri e o Sandri está suspenso. E o John? Exatamente. O John seria a opção do técnico, né, pelo João Paulo. O John agora o João Paulo seria a opção, então. Isso, pela informação do Fábio, seria uma opção, ele pode até confirmar. A questão do Sandri é a suspensão. Aí entra o Vinícius Balieiro, que é um jogador da mesma função, né, que também merece ritmo de jogo, minutagem. A gente já viu um pouco do Balieiro, é um jogador que tem potencial, eu acho que está bem substituído ali, Nelsinho. A questão que se coloca é justamente esse baixinho aí que a gente está vendo, o Soteldo. Como é que ele vai voltar? Né? Já era para ele ter voltado... Detalhe, hein? Posso dar uma informação? Claro. Eu tenho informação, não é especulação, que ao contrário do Marinho, que foi diagnosticado e por isso segue fora, o Soteldo eram dores. Dores, o Nelsinho que jogou bola, sabe muito bem como é, né? O doutor, ou seja, o fisioterapeuta, qualquer um coloca lá a mão, não percebe nada, mas o cara diz que está doendo, que não dá. E a informação que eu tenho é que o Soteldo poderia muito bem, podia até não aguentar jogar o jogo inteiro, mas tinha condição sim. Clinicamente. Ele falou que não dava, vai fazer o quê? Que e a gente sabe que teve aquela desmotivação, perdeu a final, tem dinheirinho que tá faltando. Seria a famosa Miguel? A informação que eu tenho é a mesma do Voney. Clinicamente, o fato, né? Sim. Sem especular, o fato, clinicamente, o Soteldo não tinha nada. Sim. A única coisa que o impediu de jogar, que o tirou da partida, foram as suas reclamações de dor. Agora, o que o médico vai dizer? Não, você não está sentindo dor, é mentira. Não dá para dizer isso. E eu também não estou dizendo que é mentira. Mas o fato, como o Voney já trouxe aqui, a informação que ele teve e a mesma que eu tenho, é que clinicamente, nos exames, não... Porque o jogador quando quer, Wagner, a gente sabe muito não bem, tinha ele pede nada. para viajar, vai até o vestiário, faz aquele aquecimento, tenta. Quando já fala que não dá mais, quer ficar em casa, Vocês vão me desculpar, eu vou bater vou voltar à mesma tecla que eu teclei anteriormente. Por que o João Paulo agora, sabendo-se que o Santos precisa muito dessa vitória contra o Atlético amanhã, por que o João Paulo e não o John? Se ele preferiu o John na decisão do time. Eu concordo com você, Nelson. É um absurdo, pô. O Cuca Quando todo mundo falava em Lucas Braga, não é isso? Sim. Ele foi e colocou o Sandri. Né? O João Paulo fez 3 ou 4 partidas maravilhosas. E goleiro é momento, a gente sabe disso. E não estou questionando a capacidade dos dois, não. Os dois são grandes goleiros, só que ele faltou critério, Sim, né? Ele não usou o mesmo. Quando sim. o João Paulo saiu do time, o João Paulo estava bem, era titular. Aí o João Paulo saiu por Covid, pelo mesmo motivo. Né? E aí o John acabou saindo do time também por Covid. Se ele tivesse usado o mesmo critério, ele voltaria com o João Paulo. Até porque o João ele Paulo, manteria o João Paulo. O João Paulo, ele foi muito bem contra o Boca. Exatamente, Não é que ele exatamente. jogou contra qualquer time. Enquanto o São Paulo. Ele jogou contra o Boca. Enquanto o São Paulo. Enquanto São Paulo. Pois é. Também. Pois é. Enquanto o São Paulo foi o melhor jogador em campo. E outra coisa, isso é scout, pô. É scout. Né? Até porque ele quis, na realidade, arriscar. Tipo, olha, quem ganhou do Palmeiras, pô, beleza, puxa, o Cuca, brincadeira, legal, né? Tirou o João Paulo, que vinha bem pra caramba, e colocou o John, apostou no John.
tirou da cabeça de todo mundo o Lucas Braga para enfiar o Sandri, porque todo mundo, a imprensa inteira e os torcedores, todo mundo imaginando que ele fosse escalar o Lucas Braga para ser o quarto homem vindo de trás ali, para fazer uma composição um pouco mais ofensiva. Para dar dinâmica ao ataque, para dar movimentação, para liberar mais o Marinho. E eu não estou falando, né, se os familiares ou até os jogadores estiverem assistindo o programa, eu não estou falando de qualidade técnica, estou falando de momento. Claro. Né, porque nós temos um time muito nivelado, à exceção de Soteldo e de Marinho. O resto tudo nivelado no Santos, né? Nivelado por cima, vamos dizer assim. Até porque ninguém chega a vice-campeão de uma Taça Libertadores sendo nivelado por baixo. Então todos são nivelados, mas só que são nivelados. Então aposta naquilo que está dando certo. Né? Aí ele colocou o John, eu acho que 2 partidas, o Santos perdeu as 2 partidas com o John, depois quando ele substituiu pelo João Paulo, e o João Paulo vinha numa sequência muito boa. Será que o Fábio Lázaro tem alguma informação Só isso sobre que eu queria entender, o Fábio Lázaro pode ser que esteja, ele saiba nos informar aí o que está Tem acontecendo. alguma informação, além da informação de que quem treinou hoje a maior parte do tempo foi o João Paulo, você tem algo sobre o motivo que leva o Cuca a estar fazendo essa opção nesse momento? Não, informação de fato não tenho, Rony, mas a gente consegue pegar entre as entrelinhas, a gente que está no dia a dia, cobrindo, acompanhando, a gente consegue supor algumas coisas, tentar pensar com a cabeça do treinador mesmo. O João Paulo treinou a maior parte do tempo, como eu informei, existe tudo que foi pontuado aí para vocês da mesa, o critério usado pelo Cuca quando o João Paulo foi diagnosticado com Covid, ficou de fora e o John entrou e correspondeu, não foi o mesmo utilizado pela comissão técnica, e aí vou dizer pelo nome do Cuca, mas é um colegiado, uma comissão técnica, tem o Arzu, tem o Cuquinha, tem o Marcelo Fernandes, enfim. Quando o John, nessa reta final de Libertadores, mais especificamente no jogo de volta das oitavas da semifinal contra o Boca Juniors, acabou sendo diagnosticado com Covid, o João Paulo entrou, foi muito bem contra o São Paulo, não foi exigido contra o Boca Juniors, mas não sofreu gol, passou 2 jogos sem sofrer gols, e um deles pegando tudo e mais um pouco, e sendo eleito o melhor em campo, o Cuca não usou o mesmo critério, e aí retornou o John. Pensando com a cabeça do treinador nesse momento, a gente tem uma série de decisões do Santos no Campeonato Paulista, embora não decisões de fato como foi a da final da Libertadores. São decisões no ponto corrido, que são jogos importantes em uma reta final. Eu acredito que o Cuca deve ter... Como o Cuca privilegiou o John na final da Libertadores, deve privilegiar agora o João Paulo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, de uma forma de valorizar o atleta, de uma forma de premiar o atleta, que não deixou o time por deficiência técnica, mas por questões que fogem, né, pelo imponderável. E nesse caso, o imponderável é a Covid. E mesmo quando retornou, mesmo sem ritmo de jogo, foi muito bem, especificamente na partida contra o São Paulo. Então eu penso, não tem informação, é uma questão de suposição, por conhecer o trabalho do Cuca, por já acompanhar o trabalho do Cuca mesmo, tanto em 2018 quanto agora em 2020, mais próximo em 2018, 2020 agora com a questão da pandemia, nem tão próximo assim, mas de alguma forma acompanhando, com fontes, conversando, tentando entender a cabeça do treinador, eu acredito que seja para valorizar um pouco mais o João Paulo nessa reta final, é um prêmio para o garoto que sempre quando entrou, sempre quando esteve em campo, foi muito bem. E que informação que você tem, até para a gente também estar discutindo isso aqui agora, em relação a esse momento que o Santos está passando? É óbvio, ninguém perde uma final de Libertadores da América, vira a chavinha e no outro dia está todo mundo feliz da vida. Todo mundo é profissional, tem objetivos ainda, mas é claro que tem que lidar com uma frustração. Isso é óbvio, ainda mais da forma como foi a perda do título no finalzinho da partida, no último lance, digamos assim. Como é que está nesse momento o ambiente dentro desse grupo e a expectativa tanto de diretoria como também de comissão técnica, jogadores, para buscar essa vaga que não está fácil para ninguém. Não pode dizer que é impossível, não é impossível. É difícil para todo mundo, porque todo mundo que está nessa briga aí, praticamente, eu acho que é difícil imaginar, que eu acho que o Grêmio tem uma vantagem boa ainda. Sim. A vantagem do Grêmio é boa. É difícil imaginar que alguém vai entrar, que são 2 vagas abertas. Eu só vejo como uma vaga aberta. O que você tem de informação a respeito desse momento, desse clima, ou a mesma tua intuição aí como repórter, Fábio, nesse momento aí, dessa decisão para o Santos Futebol Clube? Agora a informação é que o que eu tenho é que o jogo, o que foi o curso normal da temporada, hoje acabou virando. Qual era o curso normal da temporada? O Cuca ser o grande motivador desse elenco, só que depois da final da Libertadores,
parece que as coisas viraram. E o Cuca, que era o grande motivador, é o mais desanimado hoje do elenco. E hoje o elenco que está tentando dar força para o Cuca. Então a gente tem uma situação onde o jogo vira um pouco. O Cuca ainda está bastante abalado, sente muita derrota da final da Libertadores. O grupo entendia que conseguia e tinha condições de ser campeão da Libertadores. Então, a derrota como foi no último minuto, sofrendo gol, com toda a questão do Cuca com o Marcos Rocha, eles entendem que a expulsão do Cuca foi injusta. Internamente, se considera, assim, que uma influência do Cuca, embora o próprio Cuca tenha externado em coletiva essa semana que não houve uma grande influência, eles entendem que, para a questão do foco, para a questão da atenção, prejudicou. Então, assim, o Cuca sente bastante. E a notícia, né, do possível novo transferban também pegou o Cuca também de surpresa, deixou o Cuca chateado. Então, hoje, a situação que eu tenho de informação é que o elenco, os jogadores tentam tirar forças, tentam devolver para o Cuca a motivação que o Cuca sempre os deu durante a temporada, quando os próprios atletas estavam desanimados, o Cuca foi o fator motivacional. Então, o Cuca abraçou o elenco, os jogadores gostam do treinador e agora eles tentam devolver isso, né? Devolver tudo isso que o Cuca proporcionou para eles. Só que é difícil, a diretoria também tenta trabalhar com isso para uma possível manutenção do Cuca no clube, né? Que o contrato do Cuca termina no dia 24 de fevereiro. O Cuca ficar na equipe do Santos, mas já entende que é bem difícil que isso aconteça, né? Que é uma missão difícil, conta com os jogadores para tentar convencer o treinador a permanecer, mas hoje o clima dentro do Santos é um clima de muito, muito, muito desânimo. Bom, pelo que o Fábio falou, fica claro uma coisa então, meus amigos. Que o Cuca quer o coach, tá precisando de um coach para ele, seria isso? Essa tremenda bobagem, essa história do Cuca. Se ele estiver chateado, ele tem que mudar de profissão, né? Futebol, você tem grandes vitórias, grandes derrotas, e um treinador experiente como ele... Mas o Cuca é muito pelo emocional, né? Um treinador experiente como disso? ele... Sim, mas um treinador experiente como ele, né, deveria tirar isso de letra. Pelo que eu vi, pelo que aconteceu em Porto Alegre, eu não acho que o Santos... pelo menos o time não demonstrou isso. Pelo menos o time não demonstrou isso. Pelo contrário, o Santos foi lá enfrentar um Grêmio numa situação complicadíssima. Primeiro porque enfrentou um time que estava aí já com a equipe principal, a equipe que vai disputar a final da Copa do Brasil. Né? E uma equipe que vinha aí de uma sequência de vários empates, né, e queria se reabilitar. Aí o Santos enfrenta o time, pela primeira vez, sem o Pituca, sem o Veríssimo, que saíram do clube, foram vendidos, esses não voltam mais, e sem os seus dois principais jogadores, Marinho e Soteldo. Então a situação... E além disso, né, o time ainda de ressaca pela derrota na Libertadores. Então o Santos... O problema do Santos de emocional, que tinha que passar, já passou. E passou bem. Né? O Santos ir a Porto Alegre, empatar com o Grêmio, diante de todo esse cenário, já mostra, na minha opinião, que o time superou. Daqui para frente, o que vai decidir é o critério técnico. Né? Vai depender muito da qualidade, de como o Cuca vai substituir essas peças, né? De como esses jogadores, o Laércio principalmente, e o Sandri, que é um garoto que agora virou titular, né? Como esses jogadores vão reagir agora com uma responsabilidade maior sendo titular da equipe. E depende muito também do Marinho, do Soteldo. O Soteldo foi a nota triste da história, né? Porque o Soteldo demonstrou que não estava muito preocupado com a sequência da equipe. Agora, né, voltando agora contra o Atlético Goianiense, vamos ver como é que ele vai reagir. O Santos depende muito desses jogadores, né, para desequilibrar um jogo. Nelson, te surpreende um treinador experiente como o Cuca ficar... Claro, triste tem que ficar, mas o cara que tinha que ser o responsável por levantar um time que tem uma grande parte que é molecada... Tem que ser levantado pelo elenco? Isso não chega a ser até um absurdo hoje em dia? A gente poderia até achar que seria um absurdo, mas ele estava alegando cansaço. Por que ele falou que estava querendo sair do Santos? Por cansaço, exaustão... Emocional, não era? Exaustão psicológica. Então, Sendo que ele voltou a trabalhar em agosto. Sim. Hein? Essa exaustão psicológica, essa exaustão mental, né, pode estar dando esse reflexo realmente. Né? E quer queira, quer não, baixa a bola. Agora, tem que ver se essa exaustão mental também não tem nome, né? Se não tem algum nome por trás. Se não...
Eu acho que é uma associação. Algum né, nome assim. clubístico, digamos assim. Agora, uma coisa interessante, você falou do Marinho. O Marinho foi muito corajoso, corajoso e apaixonado. Meteu uma tatuagem do Santos Futebol Clube. O Soteldo fez uma também, não fez? Então, mas é muito difícil jogador profissional, principalmente jogador profissional em ascendência, numa fase boa, né, ele declarar esse tipo de paixão E aí, pelo, vai pelo para outro clube. clube, como é que fica? Justamente. Como é que Chega no Corinthians, por mas exemplo. o Marinho é um jogador que já está... eu posso até estar enganado. O Marinho já está com 31, se não me engano. Sim. O Marinho, ele está num ponto em que, se ele quiser, ele fica no Santos um tempão ainda, porque ele virou ídolo. Mas ele fechou o referência. mercado, ele fechou o mercado em São Sim, Paulo. mas né? eu acho que o São Marinho... Paulo não joga mais em time Mas eu acho que nenhum, né? o pensamento dele é esse mesmo. Ou ele joga no Santos, ou ele vai fazer mas independência hoje- financeira mas no hoje- Japão, na Arábia, e vai gente, fazer como muitos fizeram. até Se aí- fixar, de repente, até por aqui. Porque ele criou identidade, o Marinho. Você Mas é percebe isso? muito difícil você pegar um jogador para fazer o que ele fez. Exatamente. né? Isso mostra que ele... Isso mostra a que ele- paixão pelo clube que ele tem. Marinho, tá de parabéns. É uma pena Vocês- que você for pro Palmeiras ou pro Corinthians, a torcida não vai gostar, não. Diga, Fábio. Acho que o Fábio quer falar conosco. Vocês lembram que o Lucas Lima tatuou ele cobrando o pênalti decisivo do Paulista de 2015 contra o Palmeiras e depois foi jogar no É Palmeiras? verdade. Verdade. É verdade. Estava no trenzinho de forma justa, né? Comemorando o título do Palmeiras na Libertadores, junto com os demais palmeirenses. E o Santos está ali vendo ele ali. Enfim, não. E o palmeirense sabendo que ele tem uma tatuagem ali com o Santos também. Enfim, né? Ah, eu lembro Futebol do- Mas o Marinho eu sinto que é um pouco diferente. Raleigh Rodrigues, como é que você vê essa reta final, esse momento aí do Santos? Complicado, você acha, essa situação toda com relação ao Complicado. Cuca e o ambiente? Complicadíssimo, né, Voney? Só de tatuagem eu lembro do Magrão, vocês vão lembrar também. Lembra do volante, que era identificado com o Palmeiras demais? Sim. Né? Foi jogar no Corinthians, teve que tirar a camisa para provar que não tinha tatuagem da Mancha Verde. Pois né? é, pois é. Então é uma situação complicada, né? Eu acho que o Marinho tá resolvendo permanecer anos e anos aqui em Urbano Caldeira. A gente espera que ele mantenha esse nível, né? Porque, de fato, o melhor futebol da carreira do Marinho, sem dúvida alguma, foi o desempenhado aqui no Santos Futebol Clube. Agora, essa questão psicológica do Cuca não me surpreende, né? A gente já viu a mesma situação idêntica no Palmeiras e no Atlético Mineiro. Idêntica, exaustão mental. Não, E ele... São Paulo também. No São Paulo ele teve problemas de resultado também, né? Sim, teve problemas de resultado, mas pediu para sair porque disse que estava cansado e realmente ficou parado um sim, tempo. sim, Né? mas no caso do Santos, do Atlético Mineiro e da equipe do Palmeiras, ele foi campeão, no Santos foi vice, né? E ele alegou exaustão mental e O problema picou a do Cuca mula. é que esses períodos, né, de exaustão, eles estão ficando cada vez, né, esses Porque intervalos mais estão cada vez constantes. mais curtos. Ele exige demais dos atletas, é o que o Leonardo disse aqui durante a semana, ele suga demais os atletas, ele puxa demais o psicológico dos atletas e agora chegou tão perto de uma conquista enorme e se vê retornando praticamente a estaca zero, buscando uma classificação novamente para essa competição que quase ele ganhou. Eu entendo a frustração do Cuca, é frustrante, sem dúvida alguma, mas o cara você profissional imaginar- como ele é, tem que superar. Mas Esse é o você ponto. imaginar que ele está desistindo desse elenco, desse trabalho, desse projeto, porque ele acha que já tirou tudo. Tem mercado, Wagner. Ele tem. Não, aí eu vou outra concordar com o história. Nelsinho. Ele Aí tem é mercado. outra história. Associa uma Exatamente. coisa a outra. Aí é outra história. Associa-se uma coisa a outra. Aí é outra história. Se ele, Wagner ele tem um Frederico. projeto melhor, aí é outra história. Eu não acho que é porque ele acha que já espremeu. Eu discordo, eu não acho isso não. Chiquinho da Marapé, quer saber seco pra você. Cuca fica ou vai embora? O Sua Santos- opinião. o Sua Santos- opinião. É difícil, né? O Cuca é muito instável. Hoje ele diz uma coisa, amanhã ele diz outra. É instável o Cuca. E você eu vai a- ser instável? Eu quero a sua opinião aqui agora. Não, a minha Vamos lá. opinião, eu tenho que dar o contexto aqui. O Santos, a informação que eu tenho é que o Santos acredita no Cuca, gosta do trabalho do Cuca, apesar de tudo que aconteceu na reta final da Libertadores, especialmente no último jogo e também no Brasileiro, e vai tentar fazer com que ele fique. A diretoria do Santos está empenhada em tentar fazer com que ele fique. Agora, o Cuca é difícil você imaginar como é que vai estar a cabeça do Cuca Ô, Wagner, daqui a 2 O semanas. Peter de São Vai. Vicente... Pode ir, Harley. O trabalho do Cuca é hercúleo no Santos, mediante as circunstâncias. Na minha avaliação, é o melhor trabalho dele desde 2013. Qual é a probabilidade
neste ano, né, nesta próxima temporada, ele repetir o mesmo trabalho com o Santos. Muito difícil. É muito difícil. Esse é o ponto. Ele está exausto mentalmente, ele tem mercado e ele sabe que no Santos ele vai ter muita dificuldade de repetir o que ele fez. Então, acho que é um conjunto de fatores que colocam o Cuca fora do Santos hoje, nesse momento. E eu, se sou dirigente do Santos, eu peço uma decisão agora. Falo, Cuca, você vai ficar ou não vai ficar? Não vai ficar? Obrigado, passar bem. Eu vou com o Marcelo Fernandes até o fim do campeonato e já aviso um próximo técnico. Eu acho que não. O que não pode acontecer é terminar a temporada, o Cuca ir embora, o Santos ficar sem técnico e iniciar o Paulista sem técnico. Quero saber do Fábio Lázaro. Fábio Lázaro, o que tem de informação sobre isso? Informação sobre a questão do Cuca. Como é que está o momento? A diretoria já está mesmo trabalhando outros nomes? Porque eu acredito que sim, independente de qualquer coisa. Ou não? Diretoria prioriza o Cuca. A prioridade hoje da diretoria é o Cuca. Tenta subterfúgios, tenta condições para manter o Cuca no time do Santos. Busca os jogadores, busca conversar com o próprio treinador, mas entende que essa exaustão mental do Cuca, ela, pelo menos referida assim pelo Cuca, faz com que seja muito difícil a permanência. A leitura que vocês fizeram é perfeita. O Cuca no Santos recuperou o mercado que ele tinha perdido no São Paulo. O Cuca veio de um péssimo trabalho no São Paulo, onde ele não conseguiu trabalhar. Depois de uma série de bons trabalhos, Atlético Mineiro, Palmeiras, retorna para o Palmeiras, não faz um bom trabalho. No Santos, faz um trabalho de recuperação, mas também isso em 2018, mas nada de espetacular. O Cuca salva o Santos, que pega um Santos na zona do rebaixamento, tira com o pé nas costas, mas quando o Santos tenta o que hoje o Mancini no Corinthians chama de segundo objetivo, que é a vaga da Libertadores, tropeça em jogos fáceis, como o Chapecoense em casa, e não consegue a classificação. No São Paulo, não consegue trabalhar. Então o Cuca, que veio de um grande plus na sua carreira, depois de Atlético Mineiro e Palmeiras principalmente, vinha em declínio. E agora com o Santos, ele volta como um nome forte para o mercado. Houve uma sondagem do Grêmio, até o momento, eu sei que essa sondagem chegou até o Cuca, mas o Cuca não quis entrar em muitos detalhes, porque ainda está com o Santos. Mas sim, existe um interesse, uma sondagem, uma procura do time do Grêmio, caso Renato Portaluppi não permaneça. Tudo isso vai depender da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio. Se o Grêmio não levar a Copa do Brasil, dificilmente o Portaluppi fica. E o Cuca hoje seria o primeiro nome da diretoria gremista. Mas isso ainda no campo das conversas do telefone sem fio do futebol brasileiro. Nada de proposta, preto no branco, chegou até o Cuca nesse exato momento. E aí a diretoria do Santos, sabendo disso, quer manter o Cuca, quer dar condições para o Cuca ficar. Mas a questão do transfer ban deixou o Cuca muito chateado. Ele acredita que com o transfer ban ele não vai ter condições de trabalho. O Cuca quer ter autonomia para encorpar esse elenco, pedir jogadores. Sabe que pelo menos a primeiro momento não vai ter isso. Pelo menos até meio do ano, agora com esse novo iminente aí transfer ban. E isso faz com que o Cuca fique um pouco desanimado com o trabalho, junto com o desânimo normal da derrota na final da Libertadores. Hoje, a permanência do Cuca é bastante difícil, até pelo histórico de instabilidade que o próprio Cuca tem. A diretoria do Santos, repito, trabalha com o Cuca como primeira opção, mas não descarta e até acredita que é muito difícil manter o treinador. Ainda não pensa em outros nomes, mas ainda discute internamente, mas nenhum fez proposta, e nenhum foi atrás ainda. Aguarda o Cuca. O Cuca é o plano A, B e C do Santos. Caso o Cuca não permaneça, aí sim o Santos vai no mercado tentar procurar um novo técnico. Bom, aqui a gente está a participação então de alguns telespectadores. O Peter de São Vicente, ele diz o seguinte: vocês bateram palmas quando o Cuca poupou jogadores. Agora que estão reclamando porque da situação, né? Então é o registro dele aqui. O Fernando, da Vila dos Pescadores. Boa noite. A folha salarial do Santos caiu muito com a saída de Pituca, Veríssimo, e faltam 4 meses para terminar o contrato do Sanches. É só não renovar. Final de carreira, laranja que não dá mais suco. Aqui é a palavra do telespectador. Deixa eu aproveitar e dar uma informação sobre o Sanches, já que o telespectador trouxe aí. É o seguinte, o Sanches corre o risco de ser operado de novo. O Sanches, que sofreu a contusão em outubro do ano passado, né, naquele jogo contra o Bolívar, não foi isso? Ainda pela primeira fase da Libertadores, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, foi operado
E a informação que eu tenho, vou até apurar melhor amanhã, o Sanches não fez corretamente o procedimento de recuperação, de fisioterapia. O Sanches ficou 2 meses no Uruguai no final do ano passado. Por que deixaram ali? Pois é. É um absurdo. Pois é. Erro da diretoria que deixou e erro do jogador, que já é um jogador experiente, né, está chegando aí no final da carreira, ele deveria ser o primeiro a cumprir, né, o seu protocolo de recuperação médica à risca. Então, erro de todos os lados, da diretoria que permitiu e do jogador, né, que deve estar recebendo salário, deve estar aí, o Santos deve estar cumprindo suas funções, embora tenha atrasado várias vezes no ano passado. Parece que a situação no momento é de salário regular, em dia, então foi um erro. Então a informação que eu tenho é que a recuperação dele, ele já está, vamos lembrar, né? Outubro, então é outubro, novembro, dezembro, janeiro, já está 4 meses. E uma recuperação dessa, a média de recuperação média dessa é 6 meses. Mas nesta fase atual, o Sanches já deveria estar no gramado. Sim. Já deveria estar fazendo trabalho de campo. Né? Já é o que a gente chama de transição do departamento médico para o departamento físico. Então, a informação que eu tenho é que ele não está bem, o processo de recuperação dele não está bem e corre o risco até de ser submetido a uma nova cirurgia, o que para mim seria aí o fim da carreira dele. Né? O Sanches tem quantos anos? 36, não é? 36, é isso? Eu acho que é. 36. Praticamente ele encerraria sua carreira. Bom, o Wagner da Praia Grande diz que o campeão brasileiro vai ser o Flamengo. Já o Mancini do Estuário, ele diz o seguinte, pergunta para o Nelsinho qual time do Brasil conseguiria segurar num jogador tendo proposta da Arábia Saudita. Qual time no Brasil? Com 4 partidas é só sentar na mesa e negociar. Faltam 4 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, gente. Né? Deixar o cara ir embora agora, e o principal atacante que tem o time, o vice, eu acho que ele é o vice-artilheiro nesse momento com 16 gols, o Galhardo. É só isso. Eu acho que deveria sentar com os árabes lá e falar, olha, dá uma seguradinha aí, vamos fazer um pré-contrato já, assina aqui e tal, deixa na gaveta. E daqui a 15, 20 dias, quando é que termina o Campeonato Brasileiro? Final do mês. Dia 20, 24, 25, se eu não me engano. Isso. Então, no final do mês ele vai embora. É só isso. E o Inter que não ganha o Campeonato Brasileiro? Desde 76, não é? Então, justamente. Agora, desde o Falcão, né? Se não vencer, 77. se não fizer mais gols, o que vai acabar acontecendo? A torcida vai pegar alguém de bode expiatório. E fatalmente vai ser a diretoria do clube que fez a transação. Ralei Rodrigues, seco aqui para o Adriano da Vila dos Pescadores. Opa. Se Cuca não ficar, Roger Machado seria uma boa opção? Não, de forma alguma. Roger Machado vem aí colecionando sucessivos trabalhos negativos. Não né? pipocou o Ralei Rodrigues. E não tem nada a ver com o Santos, né? Não. Seco, você pediu seco, né? Sim. Não. Quero outro. O Adriel, do Boqueirão de Santos, quer saber o seguinte, que ele leu na internet que o Santos vai disputar o Campeonato Paulista com o time sub-23. É verdade? Eu desconheço essa informação. O Santos vai com o seu time principal. Não é isso, Fábio Lázaro? 2 informações. Primeiro, para não perder a linha do Roger Machado, está um passo do Fluminense. O Fluminense teve aí uma informação até que eu trouxe na terça-feira pelo Diário Lance, que o Fábio Carille foi oferecido ao Fluminense. O Fluminense avalia o nome do Carille, mas a primeira opção do Fluminense é o Roger Machado. O Fluminense sem treinador desde que o Odair Helman saiu para o mundo árabe, está com o interino Marcão, que não tem interesse de ser efetivado, quer ficar na comissão permanente do Fluminense. Ou seja, Roger Machado é um nome praticamente descartado porque deve para o Fluminense. Essa informação do Sub-23. Não, o Santos não vai disputar o Paulista com o Sub-23. Só que o Paulista dá a opção de uma lista de jogadores do time principal e uma lista de jogadores de até 23 anos que tenha pelo menos 1 ano completo na base do clube. E aí é uma lista que fica paralelo. Então, o clube entrega para a Federação Paulista 2 listas. Uma de jogadores do elenco principal e uma de garotos, que pode aí colocar garotos do 17, do 20, até do 23, se tiver pelo menos 1 ano de contrato com o Santos já cumprido, e com o clube já cumprido. Então, por isso que pode ter nossa audiência pode ter confundido nisso. É uma segunda lista para o Campeonato Paulista. Não quer dizer que o Santos vai disputar o Paulista só com o Sub-23. Muito bem esclarecido, Fábio Lázaro. Então vamos agora
Produção, tudo certo? Vamos para o campinho? Vamos analisar aí o time do Santos que vai estar enfrentando o Atlético Goianiense. Jogo importantíssimo para o Peixe, lembrando que o Atlético tem 1 ponto a menos que o Santos. O Santos tem 46, o Atlético tem 45. João Paulo, Pará, Laércio, Luan Pérez, Felipe Jonathan. Balieiro, Alisson, Jean Mota, Lucas Braga, Caio Jorge, Soteldo, esse é o provável time do Santos. É claro, pode ter alteração nisso daí, né? Algum jogador pode ficar, principalmente o Jean Mota, é sempre uma dúvida, né? Se realmente sair jogando ou não. Eu acho que o que mais preocupa aí é a questão da saída do Pituca e do Lucas Veríssimo. Eu acho que será um problema muito grande para essa reta final de campeonato. O que mais me preocupa é o Jean Mota. O Jean Mota, ele é um jogador que ele só rendeu de uma maneira no Santos. Ele só rendeu quando ele jogou como uma espécie de terceiro atacante. Ele jogava atrás... Com o Roger? Oi? Com o Roger Sampaoli? Com o Sampaoli. Porra, Ele jogava atrás... E meteu o gol, hein? Não, ele foi muito bem O no craque do Campeonato Paulistão, Paulista. acredite se Mas quiser. o Sampaoli jogava com 2 atacantes e ele jogava atrás dos dois, num losango, sem muita preocupação de marcação, de voltar e chegando sempre dentro da área. Nessa função, ele foi muito bem. E até o pessoal acreditar que o Jean Mota ia fazer alguma coisa, a marcação não era igual, né? Exatamente. Então, nesta função, ele rendeu, mas depois, ele sempre foi esse jogador que a gente viu. Mas aí, esse time aí é suficiente, Ralei Rodrigues, para encarar aí o Atlético Goianiense ou não é bem assim? Ah, é suficiente, sem dúvida alguma. A questão do Jean Mota é o cavalo passou selado. Tinha que ter vendido. E eu falei muitas vezes, né? Quando o Jean Mota foi artilheiro do Paulistão, melhor jogador do Paulistão, não me recordo agora, tinha que ter vendido o Jean Mota. Era o auge do atleta, já estava aqui há muito tempo. A gente conhece o potencial dele, até onde ele pode estar atuando, e era nítido que o São Paulo estava tirando o máximo do jogador. Então ali era o momento da venda. Agora está em baixa, não tem proposta pelo Jean Mota. Nem o Fortaleza, nem o Ceará querem o Jean Mota. Agora, quanto ao Atlético Goianiense, sem dúvida alguma, mesmo com um time com muitos desfalques, né, perante aquele que a gente viu na final da Libertadores, dá para encarar o Atlético Goianiense. Claro que dá para encarar. A gente está falando de uma equipe que ascendeu à primeira divisão agora, nesse instante. Foi quarta colocado na Série B do ano passado. Exato. E esse ano já tem vaga praticamente garantida para a Sul-Americana. E o Marcelo Cabo estava comemorando, dizendo o seguinte, que o primeiro passo era garantir a vaga na Sul-Americana. Isso aí praticamente está garantido. Sim. Agora, esse fato, Nelsinho, do time estar praticamente garantido na Sul-Americana, o Santos lá com aquela pressão, o Santos tem a obrigação de buscar o resultado fora de casa. O empate não é bom pro Santos. Não pode deixar o Atlético Goianiense, você que já jogou por aquelas bandas, ficar muito tranquilo na partida e se tornar um adversário perigoso? Eu joguei no Anápolis, né? No Anapolina, joguei muito contra o Atlético. O Atlético Goianiense é um time, sempre teve bons times, né? Na época e hoje, atualmente. O Atlético Goianiense é um bom time, vocês vão ver amanhã. Inclusive, se o Santos não tomar cuidado, vai se complicar nessa partida. Tem sim, o Vone, que vencer a partida. É vencer ou vencer, né? Se quiser chegar à Libertadores e também se quiser participar da Sul-Americana, porque é o 11º nesse momento, tá? Agora, se o Cuca viu o campinho aí, alguma coisa ele vai mudar amanhã, viu? É verdade. Bom, nós vamos agora já então para um break, mas antes quero mandar um abraço para o nosso amigo Bibian, que está lá em Porto Paúba. Opa! E está nos assistindo. O Bibian é fera demais, e o pessoal do Porto Paúba também, um grande abraço a todos. Pessoal muito bacana lá, eles estiveram conosco na semana passada aqui em Santos também. Muito bem, estamos de volta para falar agora daquele que está no lugar que o torcedor do Santos gostaria que estivesse o Peixe, né? No Mundial de Clubes, o Palmeiras. O Palmeiras venceu o Peixe, foi campeão da Libertadores da América, já está lá no Catar e vai ter, na minha opinião, quero saber a de vocês, adversário duro pela frente. Não será nenhuma surpresa, diria o mesmo se fosse o Santos, tá? Enfrentando o Tigres. Não vejo como nenhuma surpresa, como zebra, nada disso. Eu acho que é um jogo que o Palmeiras, nós entendemos como favorito, mas a gente não está vendo constantemente o futebol do Tigres. Que não, tem bons jogadores, tem bom treinador. Olha, e uma hora um time mexicano consegue alguma coisa. Nunca aconteceu. E vale destacar, a título de informação, que o Gabriel Veron foi cortado, né? Foi cortado, como tem a FIFA abre o precedente para você inscrever 24 horas em caso de algum problema de doença, algum problema de saúde. Então eles chamaram o Lucas Esteves. O Gabriel Veron é atacante.
Eles chamaram o Lucas Esteves. Quem explica? Lateral esquerdo. É um garoto da base, é um bom jogador, está vindo, né, com uma força Pra total. sair na foto lá, Não, isso acontecer. mas eu quero saber o seguinte, por que você substitui um atacante pelo um lateral esquerdo? Não tem outro, né, Nelsinho? Deveria ser o Breno Lopes. O Breno Lopes não pode, né, estar... Mas não Da teria um janela outro atacante? internacional, a transferência dele, né? Eu acho que não tem. Ou ele priorizou levar um jogador do sistema defensivo já com a preocupação também de colocar o time um pouco atrás para se defender? Eu acho que seria muito legal, né, para o futebol, uma final entre o Bayern, que obviamente deve se classificar do outro lado, e o Palmeiras. Mas eu tô com o Vônei, viu? Não vai ser fácil para o Palmeiras. O Tigres é inferior ao Palmeiras. O Tigres é inferior ao Palmeiras e, portanto, vai jogar, né, num esquema muito mais cauteloso. Só que eu não vejo o Palmeiras jogando bem, né, para enfrentar um adversário. Olha, o que mostraram com esse Santos e peso. Palmeiras, Santos e Palmeiras na final da Libertadores da América, dá para dar direito a qualquer um de achar que Pois qualquer um dos mas se dois você poderia ser batido pelo Tigres. Mas se você analisar o Palmeiras, tira o brasileiro, vai, que também não dá para analisar o Santos nos últimos jogos no brasileiro antes da Libertadores. Mas se você analisar o Palmeiras, né, jogando com sua força máxima e totalmente focado, aí a gente vai analisar os jogos da Libertadores. O Palmeiras foi muito instável na Libertadores, muito instável. O Santos foi muito melhor. O Santos atropelou. Né, atropelou todo mundo. Já o Palmeiras oscilou demais. O Palmeiras fez um grande jogo, que foi contra o River, lá na Argentina. Mas ele teve mas algumas os outros goleadas, jogos... né? Oi? Mas teve algumas goleadas. O Palmeiras... Qual teve goleada? Não, eu tô muito falando mais- na fase de mata-mata, na reta mata-mata, final da tá. Libertadores. Sim, e o Santos, sem contar que o Santos pegou grandes times, né? As Não, então, maiores é isso. equipes É que o isso. Santos O enfrentou. Palmeiras pegou o Delfim, depois pegou o Libertad, foi muito mal lá, quase perdeu. Aí veio aqui... cumpriu, né? Ganhou, mas não de forma muito convincente. Aí fez um grande jogo lá contra o River, né? Explorando bem os contra-ataques, os espaços. O River, na minha opinião, menosprezou o Palmeiras, né? Se abriu demais. E depois deu aquele vexame de quase ser eliminado no Allianz Parque, né? Foi salvo pelo VAR, né? Justamente, mas foi salvo pelo VAR. Seria um vexame histórico, depois de você vencer 3-0 lá, acabar perdendo aqui, seria um vexame histórico para o Palmeiras. Aí chegou a final e na decisão, assim como o Santos, não jogou nada. Não jogou nada o Palmeiras. O jogo foi horroroso. O jogo foi muito ruim, muito ruim. Então, assim, eu não sei não se o Palmeiras, tendo a responsabilidade, porque a responsabilidade nesse caso é toda do Palmeiras, tendo a responsabilidade maior, a pressão, se vai se dar bem contra o Tigre. Só uma curiosidade, Vônei, que a gente falava sobre a carreira do Cuca. 24 times já treinou o Cuca. Tem tempo para mais. Nesse ritmo, ele tem tempo de treinar mais uns 30. Só para fechar, e quantos deles ele falou que estava saindo por exaustão mental, hein? Se bobear, a maioria. Desculpa. Vamos pro campinho do Palmeiras? Vamos lá. E aí eu quero também ouvir depois do campinho do Palmeiras a opinião do Fábio Lázaro, se o Palmeiras realmente é favorito diante do Tigres ou não, se tem até um certo equilíbrio. Vamos lá então, o campinho do Palmeiras. O Everton, o Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo, Rafael Veiga, Gabriel Menino, Zé Rafael, Luiz Adriano e Rony. Foi o time que jogou contra o Santos. Né? Fábio Lázaro, esse time é favorito amanhã, no domingo? Calma, só um minuto, vamos esperar. Repete, por favor, Fábio. É favorito, mas não é amplamente favorito. Só que eu acho que não dá para ser também garantista de ocasião para dizer que o Palmeiras fez uma Libertadores horrorosa. Eu acho que os números estão aí para provar que o Palmeiras fez uma Libertadores impecável. Não na fase de mata-mata, né? Eu estava falando na fase de mata-mata, Fábio. Fez também, Wagner, fez também. Fez também. O Palmeiras ganha de forma incontestável os 2 jogos do Delfim. O Palmeiras não vai bem contra o Libertad, no Defensor del Chaco, mas vai muito bem ganhando de 3-0 no Allianz Parque. O Palmeiras vai muito bem dentro da estratégia de jogo contra o River. Não acho que o Palmeiras foi também espetacular jogando em Alvejaneda contra o River, não. Eu acho que o Palmeiras fez o jogo que deveria ter feito. Começa sofrendo e quando faz o primeiro gol, aí passa a boiada. Foi muito mal na partida contra o River Plate. O Palmeiras fez um jogo muito ruim,
que foi o segundo jogo contra o River Plate. A final da Libertadores foi ruim como um todo, mas foi ruim tecnicamente, porque não faltou brilho, não faltou vontade. Eu não acho que foi um jogo deplorável, detestável. Foi um jogo onde as duas equipes estavam com medo de atacar, acabar tomando um gol e perder a final. Foi um jogo gostoso até de ver no ponto de vista da disputa. Tecnicamente foi muito ruim, mas do campo de vista da disputa, numa final tensa, numa final que faz você ficar ansioso, foi um jogo interessante, sim. Agora, a campanha do Palmeiras como um todo, assim como a do Santos como um todo, foi muito boa. Não tem como dizer que foi uma campanha tropicana aos trancos e barrancos. Se a gente comparar a campanha do Palmeiras campeão em 99, foi muito mais aos trancos e barrancos do que essa em 2020 e 2021. Em 99, o Palmeiras teve que se garantir na última rodada ganhando do Cerro Porteño, ganhando do Olímpia. Perdeu do Cerro Porteño em casa, perdeu para o Corinthians. Passou de fase aos trancos e barrancos. Empate em casa contra o Vasco, tem que buscar o jogo lá em São Januário, sendo que não tinha, que o Vasco era o atual campeão da Libertadores. Ganha de 2-0 do Corinthians nas quartas de final, perde para o Corinthians de 2-0 nas quartas de final. E ganha nos pênaltis, depois do primeiro jogo, uma atuação impecável do Marcos. Segundo jogo, o Marcos nunca defendeu tanto na vida dele que nem o primeiro jogo dele em Monumental de Núñez contra o River Plate. O Palmeiras perde de 1-0, podendo ter perdido de 5-6. No segundo jogo, o Alex come a bola 3-0 Palmeiras. Contra o Deportivo Cali na final, derrota por 1-0, depois vai o Palmeiras e ganha por 2-1 e ganha nos pênaltis. Pega essa campanha do Palmeiras de 99. Essa sim foi os trancos e barrancos. A de 2021, não. Se você comparar, só para terminar, se você comparar uma campanha e outra, é óbvio, essa foi melhor. Mas não dá para chamar de impecável uma equipe que dá aquele vexame contra o River e joga mal. Que ele fez uma partida ruim contra o Libertad lá e deu um vexame aqui contra o River no jogo de volta. Então eu não chamaria de impecável uma atuação dessa, me referindo especificamente ao mata-mata. Mas eu não chamei de impecável. Tanto que eu disse que o jogo contra o River Plate, que todo mundo, 3-0 em Alvejaneda, que todo mundo fala que é impecável, não foi impecável. Foi um jogo dentro da estratégia que foi proposta para aquela partida. O Palmeiras soube se resguardar, soube sofrer no começo da partida e depois fez os 3 gols. Eu digo que foi uma campanha muito consistente. Não pode dizer que foi uma campanha aos trancos e barrancos, campanha que foi indo e chegou à final. Não, muito pelo contrário. Impecável, na etimologia da palavra, diz que é aquilo que não errou, aquilo que não peca, né? E por isso impecável. Não, o Palmeiras pecou em alguns momentos da competição, mas pecou muito pouco. E foi a melhor campanha do futebol, que não existe impecáveis. O Palmeiras foi o que errou menos na competição. Campanha impecável. Fábio Lázaro, Seco. Palmeiras ganha ou Tigre? Palmeiras ganha. Ganha. Fábio Lázaro. Perdão, Rally Rodrigues. A campanha impecável foi a do Corinthians em 2012, campeão invicto, né? Ali foi impecável e o Corinthians teve uma dificuldade muito diferente do que o Palmeiras teve nesta última Libertadores. A campanha do Corinthians foi muito mais difícil do que esta agora do Palmeiras, né? Pegando o Delfim e depois o querido Libertad. Eu penso que o Palmeiras é 60% favorito, 60-40 contra o Tigres. O Tigres é uma boa equipe. Eu vi a final da Conca Champions contra a equipe do Los Angeles FC. Foi um grande jogo, foi uma final muito boa. Perto da final da Libertadores, nem se fala. Foi uma final espetacular. E ali o Tigres mostrou poder de recuperação. O Los Angeles sai à frente e o Tigres consegue virar. Novamente aconteceu agora, contra o Ulsan, nessa partida prévia. O Ulsan sai à frente, o Tigres tem poder de reação, com 2 gols do Gignac, consegue reverter o resultado. Então, sem dúvida alguma, o Palmeiras vai ter muita dificuldade. O retrospecto dos brasileiros nesta fase é de muita dificuldade, exceto o Santos em 2011, que passou por cima da equipe japonesa do Caxias Reysol. Todas as demais equipes brasileiras tiveram dificuldades na semifinal, então eu vejo que o Palmeiras vai sim ter enormes problemas contra a equipe do Tigres e caso seja eliminado, para mim não vai ser surpresa alguma. Nelsinho Filho. Vai ser uma partida muito difícil. Agora, com relação à final do campeonato, da Copa Libertadores, meu caro Fábio, eu discordo de você em gênero e grau. Foi uma das piores partidas que eu assisti, Santos e Palmeiras.
muito ruim a partida, né? Nada de qualidade técnica, nada de qualidade dois times tática. Os com dois medo, times né? com do medo, outro. jogando do meio para trás, enfim, um jogo Poucas medíocre. chances de gol, né? E para mim chegar a usar esse termo é que a coisa foi feia mesmo, porque eu não costumo utilizar esse termo. E com relação, mais uma vez voltando a Palmeiras e Tigres, eu acho que o Palmeiras, como disse o Halley, é franco favorito, né? Um pouquinho mais. O Halley falou que Não, ele falou é que tem favorito, 60 e 40. 40, é isso? Franco favorito é 80-20. Então né? tá bom, 90-10. vai, eu comungo com o seu pensamento, corroboro com o seu pensamento também. Ele é favorito, mas tudo pode acontecer. A instabilidade está aí. O River, quando todo mundo pensou que ia tomar de 5, 6 aqui, meteu 2 no Palmeiras. Então tudo pode acontecer lá também. Tomara que o Palmeiras ganhe. Wagner Frederico. 59,6 pro Palmeiras. Que isso? 59,6 pro Palmeiras, 40,4 pro Bom, Tigres. eu acho que o Palmeiras é favorito, mas Faltou- algo me diz que faltou o Tigres vai passar. Não sei de que Faltou, forma. faltou dar minha probabilidade, então. Eu disse que ia ser Palmeiras, mas eu não dei minha probabilidade. Diga. Eu dou 55 a 45. Eu acho o Palmeiras favorito, mas eu acho que o Tigre é um time forte, embora tenha feito uma partida muito ruim contra o Santos. O Tigre me decepcionou contra o Santos, mas tem um cara chamado Jean-Pierre Gignac, esse deixar a bola na frente do gol, ele não perdoa. Ele mata, e não tem perdoa. E tem um trabalho consistente do Tuca Ferretti desde 2015. É por isso que eu estou com o sentimento de que o Palmeiras, mesmo tendo um bom time e tudo mais, eu acredito que... Não sei porque estou achando que o Palmeiras não chega nessa final. Perdemos o... É sentimento ou é vontade? Não tenho nada. Não tenho torcida, sinceramente. É só torcida para nenhuma dar uma pimentada aqui, nesse eu tenho jogo. certeza Não. disso, Vone. Aqui perdemos o Zé Carlos da Vila Matias, sabe por quê? Ele falou o seguinte: olha, Roger Machado, só notícias ruins, vou dormir. Foi embora, perdemos ele, já faz um tempo que a gente falou. O Luiz Roberto, ele é da cidade de Náutica, ele quer saber, na opinião dele, o Cuca fica. Detalhe, a produção levantou o trabalho maior que o Cuca fez até hoje, na sua carreira já de muitos e muitos anos. Mais longo, você quer dizer? Mais longo trabalho que ele teve foi no Atlético Mineiro, ficou 100 e poucos jogos. E depois disso, quando ele trabalhou na China, fez acho que 68 jogos, menos de 70, 64 jogos. O Cuca não fica mais do que 60 jogos. Deu em quanto time tempo? Nenhum, em Deu toda quanto? dos 24 times, em nenhum clube depois, fora desses dois, ele passou de 60 No jogos. Atlético foi o quê? 1 ano e meio? 2 anos no Atlético? 2 anos e 4 meses. 2 anos. Quer dizer, então é a característica do treinador, é a característica dele, trabalha dessa forma, enfim. Muito bem, estamos de volta e vamos agora falar da rodada do Campeonato Brasileiro, é a 35ª rodada. Tivemos hoje um jogo que não pertenceu a essa rodada, o confronto do Botafogo, que acabou perdendo para o Fortaleza, aliás, para o Sport, e com isso o Botafogo está já matematicamente rebaixado e colocou aí a equipe do... Quem foi para o rebaixamento no lugar? O Bahia, né? O Bahia foi para a zona do rebaixamento. Então vamos lá. Então vamos primeiro... Felipe, vamos primeiro a tabela, pode ser a tabela de classificação primeiro e depois a gente vai para a rodada ou complica você? Então vamos já primeiro ver a tabela de classificação e depois vamos para a rodada. Tá? O Internacional na briga pelo título, 66 pontos. Em segundo lugar, o Flamengo na briga pelo título, 64 pontos. E detalhe, na penúltima rodada existe o confronto direto. Então, os dois estão mais do que firmes na briga pelo título. Mas o caminho do Flamengo O é pior. Atlético Mineiro, eu considero na briga matematicamente, mas já considero difícil a situação. A não ser que o Inter tropece, depois o Flamengo ganhe. O Atlético vai depender de matemática, mas ainda tem 5 jogos pela frente na briga pelo título, o Atlético com 60 pontos. O São Paulo eu vejo fora da briga pelo título, não pela matemática, mas por tudo que aconteceu, pela postura da diretoria já em negociar jogador e tudo mais, definindo o treinador. 4º lugar, o São Paulo, que acho que tem que se garantir aí simplesmente na vaga direta. 58 pontos. Fluminense, surpreendente Fluminense, 56 pontos. O Palmeiras, 53 pontos. O Grêmio, que eu acho que mesmo que não ganhe a Copa do Brasil, vai ficar na vaga direta da Libertadores da América, porque a pontuação parece que não, mas é uma vantagem confortável para o 8º colocado. E aí começa a briga. Corinthians em 8º, 48. O Red Bull Bragantino, com excelente campanha, em 9º lugar com 47 pontos.
e o Atlético Paranaense com 46 na 10ª colocação. Em 11º, o Santos com 46. Detalhe, Santos e Corinthians, os que estão nessa briga, têm um jogo a menos e é um confronto direto que será na Vila Belmiro. Depois, em 12º, Ceará, 45 pontos, na briga também. E Ceará, que não tem jogo de confronto direto com nenhum adversário nessa daí, só vai ver o que acontece com os outros. O Ceará tem aí essa vantagem, digamos assim, com 45 pontos. O Atlético Goianiense, o 13º, com 45 pontos também. Sport, 14º nesse momento, aí é briga contra o rebaixamento. 38 pontos. Fortaleza, 15º, 38 pontos. Vasco, perigosamente em 16º, com 37 pontos. Bahia, 17º, com 36 pontos. O Goiás, 18º, 32 pontos. Coritiba, 19º, 28 pontos. E o Botafogo, que já foi, 24 pontos em 20º e último lugar. Brigas muito boas. Vamos então para a rodada agora e também ver os palpites de cada um aqui para essa rodada. Inclusive do Fábio Lázaro. Atento aí, hein, Fábio Lázaro. Vamos te acionar. A rodada, temos nesses confrontos Bahia e Goiás, Wagner Frederico. Empate. Coitado. Nelsinho. Bahia e Goiás, eu acho que o Bahia vence dentro de casa. Halley. Goiás tenta as últimas cartadas, mas eu fico com o Bahia. Fábio Lázaro. Cara de jogo fantástico, maravilhoso, incrível. 0-0. 0-0, grande jogo mesmo, hein? Próximo. Atlético Goianiense e Santos, Wagner Frederico. Santos. Nelsinho. É uma parada dura, mas tá fora de casa, né? Mas de qualquer forma o Santos vence essa partida. Eu vou deixar o Halley por último. Tenho medo desse palpite. Que isso. O torcedor em casa fica com medo. Fábio Lázaro. Santos goleia por 1-0. E você, Halley Rodrigues. Minha torcida é para que vença. Perguntei o palpite. Palpite é empate. Ó, tá vendo? Por isso que eu deixei ele por último. Ele gosta. Pra não ele gosta- deixar o torcedor Ele gosta da chateado. fama, Eu não ele tô gosta da tirando a sua fama. razão. Você tem que falar aquilo que você tá achando. Eu não... Respeito sua opinião. Ele Mas gosta. eu pensei só em preservar a emoção do nosso telespectador. Bragantino e Flamengo. Olha, o Bragantino tá numa situação cômoda. A sequência dele não é ruim depois. Ele tem como grande desafio esse jogo. Ele venceu o São Paulo. Não tem muito a perder. O Flamengo tem a obrigação de ganhar. Wagner Frederico, pense bem. Você me antes desse convenceu, palpite. depois de todos esses argumentos, você me convenceu, Voney. Flamengo. Sabia. Bem, vamos ver. Você será cobrado veementemente caso isso não aconteça. Nelsinho, filho? Pense que o Flamengo vai empatar essa partida. Aí, Nelsinho, foi no empate. Halley Rodrigues. Eu tô com o Nelsinho nessa, empate. Fábio Lázaro. O Flamengo é tão favorito que 2-0 Bragantino. Ah, ninguém tá... Olha, o Wagner Frederico foi o único que cravou Flamengo. Não Será podia, cobrado na não podia segunda-feira. perder a piada, né, mano? Não podia perder a piada. Desculpa. Próxima. Botafogo e Grêmio, mas esse jogo será na quarta-feira, né? Mas faz parte da rodada. Botafogo e Grêmio, contra o... Esse é segunda-feira, Wagner. Grêmio. Nelsinho. Isso é fácil, né? É uma partida tão perigosa, né? Ele vai pro tudo ou nada o Botafogo. Eu acho que o Botafogo Não, já ganha tá dentro no de nada, casa. né? Ah, então, mas vai pro tudo ou nada, eu digo. Não Hoje tem nada a você perder. Vai treinar, vai o nosso treinar. é um budismo nosso hoje. Vai treinar. Boa, Nelsinho. Halley Rodrigues. Grêmio. Fábio Lázaro. 3-0 Grêmio. Vamos lá, então. A rodada prossegue. Internacional e Esporte. Precisando do resultado de qualquer jeito para brigar do título. E o Esporte para se manter na primeira divisão. Wagner. Internacional, que vai ser o futuro campeão brasileiro. Nelsinho. Olha aí, sem o Galhardo, já pensou se tropeça com o Sport, hein? Mas dá Internacional dentro de casa. O Yuri Alberto vai fazer a diferença, Halley Rodrigues, nesse jogo? Olha, quem diria, hein? Yuri Alberto jogando bola. Eu não fui favorável à permanência dele no Santos, apesar de que o Santos tratou muito mal aquela situação, né? Mas eu penso que o Inter vai vencer essa partida e tô com o Wagner, eu acho que o Inter vai ser campeão brasileiro. E pelo que eu entendi aqui, o Felipe Rey também está acreditando nisso. O Yuri Alberto vai brilhar e o Inter vai ser campeão brasileiro. Fábio Lázaro. 2-1 Inter, abelismo vive. Próximo. Fortaleza e Vasco. E Meu aí? Deus. Vai de professor ou Wagner Frederico? Ou vai de Fortaleza que joga em casa? Meu Deus do céu. Fortaleza. Fortaleza. Nelsinho.
Fortaleza. Raleigh Rodrigues. Eu vou dar um voto de confiança para o nosso querido Felipe Rei, Vasco. Tá certo, então. E o Fábio Lázaro, que aposta? 1-1. 1-1. Caramba, hein? Desse jeito vai ficar complicado pro Vascão, hein? Felipe Rei vai sofrer muito. São Paulo e Ceará. E o São Paulo engata agora? Vai embora? Deslancha, Wagner? Nossa, empate. Empate. Nelsinho. Essa equipe do Ceará costuma surpreender, viu? O Ceará tá na briga pela vaga direta, pela vaga que também tá o Santos nessa briga. Justamente. Raleigh. O Ceará é boa equipe, eu fico com o Ceará nessa. Aliás, muito boa equipe, muito bem armada. O Gordiola tá indo muito bem. Fábio Lázaro. 2-0 Ceará. 2-0 Ceará. Coitado. Fluminense e Atlético Mineiro. Surpreendente Fluminense, hein? Surpreendente Fluminense. Wagner. Outro jogo com cara de empate. Nelsinho. Fluminense. Raleigh. Fluminense, o Atlético não ganha fora de casa, perdeu para o Goiás, vai perder para o Fluminense. Fábio Lázaro. 2-1 Fluminense. Aí o Fluminense aí, desse jeito, vai embora, hein? Bom que o Lázaro já dá o placar, inclusive, hein? É completo. Ó, Acabou a rodada? Não, né? Tem o Corinthians e Atlético Paranaense. Esse jogo aí é importantíssimo para os dois. Os dois é um confronto direto. Wagner. empate. Nelsinho. Eu também acho que pode ficar no empate esse jogo aí. Raleigh. Eu tô com eles também, tô com os amigos, empate. Fábio. Mancini completando um turno à frente do Corinthians. Vence pelo mesmo placar da sua estreia, 1-0. Caramba, só com placar. Hoje tá afiado. Gol de quem? Curitiba e Palmeiras, vai- esse jogo vai ser posteriormente, né? Porque esse jogo não vamos poder ter agora. O Palmeiras placa. está enfrentando dia 17, uma quarta-feira. Coritiba e Palmeiras. Curitiba e Palmeiras. O próximo. Terminou aí? Bom, terminou aí a rodada. Fábio Lázaro, tem alguma informação do Palmeiras, do São Paulo? Bom, na volta então, vai preparando aí, meu caro Fábio Lázaro, que na volta você vai falar o que você tiver de informação dos clubes da capital, tá bom? Se tiver algo a ser colocado aqui ainda, vamos então para um break e na volta o Fábio Lázaro já volta, dando aí o que tem de informação. Bom, estamos de volta para o bloco final do Esporte por Esporte e vamos aí para os destaques finais. E eu quero saber do Fábio Lázaro, no destaque final dele, se ele tem alguma informação quentinha aí para esse final de programa. Aliás, que só voltamos depois na segunda-feira. Capricha aí, Fábio. Vou guardar mais quentinha para o final. Vou começar com o Corinthians, a mais quentinha do São Paulo. Falando de Corinthians, alguém me perguntou, eu estou cravando o placar, e alguém me perguntou no jogo do Corinthians, quem na sua opinião faz o gol? E eu relembrei que o Mancini faz um turno de Corinthians na partida contra o Atlético Paranaense na quarta. O Corinthians que se apresentou hoje, titulares contra o Vozão ficaram fazendo recuperação física, reservas, um trabalho aí de coletivo com alguns jogadores da base, e o Danilo, recém-contratado como técnico do Sub-23, esteve com o Mancini nessa atividade observando. Mas falando do Mancini desse turno completo, na primeira partida dele pelo Corinthians, quem fez o gol da vitória contra o Furacão em Curitiba foi o Everaldo. E hoje o Corinthians conseguiu aí não perder R$1 milhão sobre o Everaldo. Tinha aí uma cláusula contratual, o Corinthians contratou o Everaldo em 2019 junto ao Velo Clube, o time de Rio Claro, interior de São Paulo. O Everaldo estava emprestado pelo Velo Clube ao Fluminense. O Corinthians foi lá e embolsou R$2.400.000 para comprar os 50% da equipe do Velo Clube. Tinha duas cláusulas. Uma que o Corinthians tinha que pagar R$500 mil para o Velo Clube. Se o Everaldo fizesse 20 partidas até o meio do ano passado, o Everaldo tem 32 partidas com a camisa do Corinthians, mas até o ano passado não chegou a fazer 20. E também tinha uma cláusula que se o Everaldo, aí vocês podem dar risada, se o Everaldo fosse convocado para a seleção brasileira, teria que pagar mais R$500 mil para o Velo Clube. É claro que o Velo Clube não recebeu esse dinheiro, porque o Everaldo passou longe de ser convocado pela seleção brasileira. Hoje, já que já viramos meia-noite, dia 6 de fevereiro, completa aí 10 anos de um Palmeiras e Corinthians histórico, 1-0 para o Corinthians pela 7ª rodada do Paulistão de 2011, jogo que o Corinthians ganhou depois de ser eliminado pelo Tolima. Caso o Corinthians perdesse aquele derby, certamente o Tite cairia. E muita coisa que aconteceu dali em diante não aconteceria.
Libertadores e Mundial de 2012, Recopa de 2013, Brasileirão de 2015 e 2017, Brasileirão 2011, 15 e 17, Paulistões aí 17, 18, 13, 17, 18, 19, então foram aí quase 10 títulos nesse período, tudo por conta daquele jogo, naquele 6 de fevereiro de 2011. E para encerrar, a quentinha que eu deixei para o final é sobre o São Paulo. Na terça-feira eu trouxe em primeira mão que o São Paulo havia conversado com Guilherme Barros Esqueloto, treinador Boca Juniors, e esse é um dos nomes que continua no radar do São Paulo, que fez uma série de entrevistas com treinadores durante essa semana, capitaneadas aí pelo homem forte do futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, juntamente com o presidente Júlio Casares, e a informação que eu recebi pouco antes de entrar no ar é que os 3 principais nomes hoje no radar do São Paulo de Guilherme Barros Esqueloto e de 2 portugueses, Bruno Lage, ex-Benfica e Rui Vitória. Esses são os 3 nomes que mais agradaram a diretoria do Tricolor durante essa semana nas entrevistas que eles fizeram. Muito bem, obrigado Fábio Lázaro por esse boletim de destaque final, que em compensação tirou o tempo dos companheiros, sendo assim, vão ter que ser rápidos e objetivos. Rally Rodrigues, antes do seu destaque final super rápido e objetivo, responda a seco para o Sérgio de São Vicente. Luxemburgo seria um bom nome para o Santos? De forma alguma, péssimo nome. Voney, grande abraço para você, para o Wagner, para o Nelsinho, que eu tive a satisfação de reencontrá-lo, para o Fábio Lázaro, para você de casa. E queria dar um destaque que nesse final de semana a gente vai ter a final do Super Bowl, final do futebol americano. Às 8h30 da noite teremos de um lado Tom Brady contra Patrick Mahomes, é o duelo da antiga com a nova geração, é um jogaço. Sugiro a todos que possam acompanhar 8h30 da noite do próximo domingo. Grande abraço, Voney. Valeu, Rally. Até a próxima. Nelsinho Filho, seu destaque final, meu amigo. Um grande abraço a todos. Lembrando que a Conmebol, né, sorteou hoje à tarde os confrontos da fase preliminar da próxima Libertadores da América de 2021. Não é isso? Então, nós temos aí 2 equipes já, uma peruana e uma venezuelana. O Ayacucho, do Peru, e o Deportivo Lara da Venezuela vão enfrentar o 7º e 8º colocado do Brasil, né? Ainda não tem definição brasileira, mas já tem 2 equipes já definidas pela Conmebol. Saiu o sorteio hoje à tarde. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, com a vitória do Santos amanhã em cima do Atlético Goianiense. Esse é Nelsinho Filho. Agora eu vou direto para Wagner Frederico. Wagner, seu destaque final. É isso aí, vamos torcer para que o Santos esteja lá, né, Nelsinho, nessa fase, pelo menos, preliminar da Libertadores. Pelo menos não, é tudo que o Santos pode no momento. Jogo amanhã, 21 horas, lá em Goiás. E muito importante mesmo que o Santos volte com uma vitória, se ele quiser continuar sonhando com essa vaga na Libertadores, que é fundamental para o futuro do clube. Boa noite a todos, até mais. Valeu, Wagner Frederico. E quem quiser, depois do jogo do Santos amanhã, curtir os embalos de sábado à noite, venha conosco na live do Esporte por Esporte. Vamos estar lá, eu, Rally Rodrigues, Paulinho de Brito, vamos também estar com Caio Rucilo, falando bastante de tudo que foi esse jogo entre Atlético Goianiense e Santos Futebol Clube no YouTube. Não perca, participe lá conosco, estaremos esperando vocês. Da live? Não entendi. Vai ter BDs? Provavelmente, né? Sessão os embalos, os né? embalos Quem sabe de com a sábado à trilha noite. sonora. Deve ter BD. Pessoal, obrigado pela audiência. Desculpe as mensagens que não foram lidas, são muitas, não foi possível registrar todas, mas agradecemos a sua participação. Um excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta com o comando de Leonardo Fontes. Abraço a todos. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência.